Olá, saudações, então seja muito bem-vindo. Eu estou estreando aqui o curso de Excel com pessoas que já participaram do curso de rotinas de departamento pessoal, então provavelmente você já me conhece. Mas se eventualmente você estiver assistindo esse vídeo e a gente ainda não tivermos trabalhado junto no curso de departamento pessoal, minha proposta é replicar algumas informações, nesse curso mais básicas, obviamente, né, mas para você já poder exercitar o uso do Excel, porque no curso de rotinas de departamento pessoal a gente acaba usando. E com base até aí na experiência que eu tive com os colegas, a minha proposta é trazer alguns elementos onde eu apanhei muito na minha trajetória e espero que vocês gostem aí, que seja muito útil para vocês no dia a dia. Cabe ressaltar que o Excel é uma ferramenta que é muito é muito utilizada, né? Você vai necessitar dessa ferramenta com certeza ao longo da tua trajetória profissional, independente da atividade que você escolha, certamente você vai utilizar muito essa ferramenta, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos. A minha proposta aqui nesse primeiro vídeo é a gente trabalhar com a temática da admissão. Então, para quem já me acompanhou no curso de rotinas do departamento pessoal, sabe que o primeiro exercício que a gente faz é em relação ao manuseio do currículo. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, quando a gente fala de currículo, qual é o ponto que, se eu precisasse criar algum controle, que controle que eu faria? A primeira informação que eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar aqui a visualização para vocês. Então, nessa primeira etapa, eu vou compor os dados que eu colocaria nessa planilha aqui para vocês. Então, primeira parte, eu colocaria uma data, a data em que eu estou processando o currículo. Na sequência, eu vou colocar aqui o nome do candidato que está se candidatando na minha empresa. Na sequência, eu vou colocar aqui a idade, eu acho que é um ponto bem interessante, né? Idade ou a data de nascimento, depois a gente pode colocar até inclusive uma forma. Na sequência, eu vou colocar o sexo, para saber se é masculino ou feminino. Depois nós vamos para o nome da rua, onde a gente vai colocar o nome e o número, né? Na sequência, nós colocaremos aqui o bairro. Isso eu peço que você vá exercitando junto comigo, né? Vai tentando já fazer junto comigo aqui para você. Eu não vou passar essa planilha pronta, vou pedir para você mesmo construir. A cidade aqui também, a cidade barra estado, né? Então, para eventualmente se a tua empresa trabalhar com a recepção de currículos de outras cidades, também acho que é muito interessante. Celular ou um telefone fixo, né? Hoje está muito utilizado o telefone. Vamos colocar aqui o e-mail também. Na sequência, o que eu vou colocar aqui? Formação escolar. Então é um item também importante que está lá no currículo. Então a gente começou pelos dados pessoais, estamos indo agora para os dados de formação, mas antes da formação aqui vou pedir para você jogar na coluna M aqui. Nós vamos colocar aqui na L, nós vamos colocar cargo pretendido. Porque normalmente a pessoa coloca no currículo dela lá, eu quero trabalhar como auxiliar de RH, como analista de RH. Então isso a gente vai colocar aqui também. Depois vamos colocar formação, se é ensino médio, ensino superior, etc, etc. Aqui nós vamos colocar experiências, né? Que vai ser no caso trabalho ou emprego. Vamos mudar aqui para emprego, ó, certo? Qual que foi o último emprego? Se a pessoa teve, né, um ou dois empregos, a gente vai colocar aqui. Por enquanto eu vou colocar só um campinho. Na sequência, depois de emprego, a gente vai colocar aqui observações, certo? E aqui, eu acho que na primeira coluna eu vou colocar uma coluna de status. Ó. Então lá no A, nota que eu tinha deixado o A aqui aberto, né? A coluna A em aberto. Então você vai inserir e vai criar aqui um espaçozinho aqui e também vai criar um espaçozinho aqui, ó. Vai deixar a linha 1 livre e vai deixar a coluna A livre. Então, gente, ó, eu coloquei aqui os dados, os rótulos das colunas, os títulos das colunas, só para a gente reforçar aqui, são informações que a gente vai extrair do currículo. É aquelas informações que eu julgo necessária tabular, que eu quero preencher, eu vou deslocar alguém na minha empresa, ou eu mesmo vou fazer, para que eu possa fazer um planilhamento dessas informações, tá bom? Então a gente vai começar, esse vai ser o nosso ponto de partida. Primeira dicasinha básica, e que todo mundo cai, ó, eu vou pedir para você selecionar aqui, ó, na intersecção, ou seja, entre o A e a linha 1, bem nesse ponto aqui, eu vou pedir para você clicar nele, ó, que ele vai selecionar a planilha toda de uma vez só.
Note por que eu estou fazendo isso, porque tem algumas expressões aqui que elas ficaram escondidas. Às vezes normalmente quem está usando Excel pela primeira vez, né, tal, é muito comum a pessoa, poxa, mas por que esses quadrinhos aqui, né, como é que eu faço? Não é igual ao Word, né? Claro que é uma dúvida bem básica, mas assim, às vezes pode ser uma coisa que todo mundo já esbarrou, né? Principalmente no começo do uso do Office aí, é bem comum as pessoas esbarrarem nisso aí. Então o que eu vou pedir para você? Você vai selecionar tudo e você vai dar dois cliques rápidos entre o B e o C, entre o C e o D, tanto faz, né? Você vai dar dois cliques rápidos. O que vai acontecer? Ele automaticamente vai pegar todo aquele conjunto de texto que você já preencheu e ele vai alinhar o tamanho das colunas de acordo com o maior texto, a maior porção de texto que você tem aqui. Então note que agora você consegue ler todos os rótulos das colunas que você acabou de criar, certo? Então nós estamos quase lá. Então nesse caso de status aqui, eu vou colocar um status dependente. Eu vou colocar os meus dados e vou pedir para você colocar os teus, tá? Então aqui na data, a gente vai colocar a data de hoje, a gravação desse vídeo está ocorrendo em 15 de julho de 2021. Nome do candidato, eu vou colocar o meu mesmo, que é fácil, né? Joel Costa Moreira. Você vai colocar o teu. Hoje eu tenho 45 anos. Eu poderia colocar a minha data de nascimento e depois colocar uma fórmula, mas por enquanto não vou colocar isso. Vou colocar aqui o sexo mas, vou só colocar as três primeiras letras do sexo, mas ou fem, né? F-E-M de feminino e mas de masculino. Nome da rua, Rua dos Girassóis, opa, com dois S, né? Acento, vírgula 180. Então vou manter esse padrão toda vez que eu for escrever o nome de ruas. Bairro, meu bairro é o Industrial Norte, tá? Industrial Norte. A cidade é Rio Negrinho barra SC. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, é uma parte um pouquinho mais chata. Meu telefone 47, espaço 9, vou dar mais um tracinho, 9229 1065. Então, querendo contratar o Joel para cursos de rotinas de departamento pessoal, já tem esse número aqui, tá? Esse segundo número eu não tenho aqui, poderia colocar o da minha esposa, um segundo telefone, vocês aqui mandam, né? O meu e-mail, contato, @joelciomoreira, é onde eu recebo os currículos de vocês. Então, contato@joelciomoreira.com.br. Nota que ele já faz o endereço de um hiperlink, eu já vou explicar isso depois. Eu estou querendo uma vaga de analista de RH. Esse é o meu cargo pretendido que eu coloquei lá no meu currículo. A minha formação hoje, atual, superior completo. Na verdade, tem sistemas que colocam pós-graduação, né? Então, eu sou pós-graduado em gestão de pessoas, né? Depois eu posso colocar uma observação aqui. Emprego anterior, vou colocar aqui, minha última empresa foi a JCM Treinamentos, né? Então, vou colocar aqui como se fosse minha última empresa. E aqui eu vou colocar aqui pós-graduação em gestão de pessoas, que eu não coloquei lá qual que era a minha especialidade, né? Então, tá aqui, ó. E assim, gente, claro, toda vez que chegar um currículo, você vai cadastrar e vai criar um conjunto grande. A ideia é que essa lista fique gigante aqui, fique enorme, tá? Mas agora, qual que é o primeiro pulo do gato que eu quero explicar para você nesse bloco? A gente vai fazer em blocos aí de aproximadamente 10 minutos. Eu vou pedir para você posicionar o cursor aqui no status, no primeiro conjunto de dado, e vou pedir para você que na página inicial você vai usar o formatar tabela, formatar como tabela. Eu gosto muito de usar, você pode usar qualquer uma dessas opções, das mais coloridas que tem aqui. Eu gosto de usar essas azuis aqui e tal, né? Eu vou usar esse padrão aqui. Ó, e ele pegou o conjunto de dados que eu tinha ali, ele selecionou, a gente chama de fazer uma range, ou tá uma área selecionável ali, né? Então ele está pontilhado, serrilhado ali, esperando você confirmar. Ele faz uma pergunta para você. Minha tabela tem cabeçalhos? Se eu desmarcar, ele vai criar um título, o próprio Excel vai criar um título. Mas como eu já criei os rótulos, eu quero que tenha exatamente aqueles rótulos, eu mantenho isso aqui selecionado. E vou dar um OK. Note que ele vai deixar uma área do Excel da cor, justamente da cor que eu escolhi. Então vamos colocar aqui um próximo candidato, né? Eu ainda não entrevistei esses candidatos. Agora aqui eu vou selecionar de novo aqui, ó. Vou dar dois cliques aqui para ele alinhar, porque eu já coloquei informações que tinham expressões maiores. Ó, agora ele já consigo ver os dados do Joelson de forma inteira. Ó. Então, no dia 16 de julho de 2021, vou colocar aqui o nome de uma das alunas nossas aqui, companheiras aqui de trabalho, a Catiane Sauer, né? Vou inventar outro nome aqui, ó, Miranda, né? Então, ela tem 18 anos, ela é do sexo feminino,
ela mora na rua 7 de setembro, número 02, bairro Centro, mora em São Bento do Sul, também no estado de Santa Catarina, telefone 00, espaço 0, tracinho 000, 0.0000, né? Telefone é catiane@gmail.com.br. Como eu disse, eu costumo falar, né, que analista de departamento pessoal, analista, aqui vamos colocar, ó, um macete, ó, analista, ó, nota que ele já está pedindo para autocompletar. Então você pode dar um Enter e vai fechar. Então notem aqui que quando eu começo a digitar a expressão aqui de analista de RH, ele já autocompleta, ó, ele já me sugere, você quer preencher novamente a analista de RH? Nesse caso eu quero auxiliar de RH. Então, mas senão eu poderia dar um Enter e ele já ia autocompletar. Então às vezes ajuda muito aí na digitação de dados, né? Ensino médio completo, né? Então deixa eu terminar rapidinho isso aqui para esse vídeo não ficar muito extenso e assim daqui a pouco nós vamos para outra. Aqui eu vou colocar que essa pessoa é o primeiro emprego, né? E não vou colocar nada em observações. Então já temos duas pessoas. O que eu gostaria que você gravasse aqui é que o primeiro comando que a gente criou aqui é o formatar como tabela. Daqui a pouquinho eu vou te explicar outras funções que a gente consegue fazer a partir dessa tabela que a gente acabou de criar, tá bom? Clica aí na próxima aula que nós já voltamos aí.